Congregação Espiritualista Pai João de Aruanda. Esse nome foi dado por Pai João de Aruanda, que é o administrador, o responsável, o que trouxe a doutrina para a Terra. E ele trouxe essa nomenclatura: congregar, juntar, unir forças também espirituais, mais da Terra, como religiões, né? E formar esse acervo, né? Então a gente não é a Umbanda, mas temos a Umbanda. Nós somos católicos, mas trazemos o catolicismo através do terço, através de Nossa Senhora. Não somos kardecistas, mas temos a mesa evangélica, onde trabalha a força desobsessiva. Chegar aqui um pastor, um evangélico que quiser fazer uma pregação, ele tem toda a abertura de fazer. Porque o próprio Jesus, o próprio Cristo, em sua passagem, ele não deixou nenhuma religião. Não tem nenhuma escritura que ele tenha dito: eu deixo essa religião, porque a religião é do homem. Então ele deixou o quê? O amor. Então ele foi curar em todos os lugares, juntou todos, soldados romanos, gregos e troianos, ele não separou. E por que que eu, né, como representante da congregação Pai João de Aruanda, na sua infinita magnitude e evolução espiritual, iria separar? Não teria como. Me apresentando já, meu nome é Irenilda Dantas, eu sou a primeira ordenadora e coordenadora da Congregação Espiritualista Pai João de Aruanda, fundada dia 18 de março de 2013, né, que são 12 anos, e isso foi fundado junto com meu companheiro, João Kildare, que é o principal canalizador, né, dessa casa. E nós começamos em 2 tocos literalmente de madeira, tocos de cajueiro, de mangueira. Primeiro teve o processo de hibernação desse trânsito, até chegar esse dia 18 de março. Eu sempre fui católica, e eu era católica praticante. Eu não acreditava muito em Roma, eu acreditava muito naquele Cristo vivo. Eu tinha muitas questões, eu era muito inquieta dentro da religião, né? Questionava muito com padres, eu conversava muito, até chegar num determinado padre, numa situação que ele me abriu muito a mente. Eu não questionava os ritos, sim, como tipo, eu vivia maritalmente com a pessoa, mas eu não era casada na igreja e eu não podia comungar. E mesmo assim eu sabia de pessoas que tinham uma vida meio, né, pregressa, não cabe a mim fazer julgamento, mas ia lá no domingo e comungava. E aquilo eu não entendia. Mas respeitava, né, por ser minha casa, minhas regras, né? Sempre respeitei isso. E aí, depois de muito tempo, numa questão familiar da minha filha de 5 anos, ela começou a escutar vozes e acabou me levando a buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela hoje tem 25 anos atrás, pelo 2000 e pouco, por aí. E aí eu fui, né, me identifiquei muito, né, mas por conta de várias questões eu acabei deixando, mas eu passei a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo e continuei na minha vida, né, de catolicismo. Até que eu fui apresentada ao Vale do Amanhecer, que eu estranhei, achei aquilo tudo assim muito, né, megalomaníaco, fantasioso, e pensei também que fosse uma coisa meio demoníaca, né, porque o conhecimento, ou a falta do conhecimento, né, a ignorância, ignorar algo. Hoje eu consigo entender, né, e aí eu adentrei, acabei ficando um tempo como paciente. Fui convidada a entrar e aí muitas questões, né? Porque quem vem de uma raiz católica, família católica, você tem muitos preconceitos, né? Tudo que foge àquela caixinha parece absurdamente, parece que tem um demônio atrás daquilo ali. E aí eu acabei entrando mesmo com todos esses questionamentos de família e tudo, e conheci, né, essa doutrina que eu tenho muito respeito, que eu aprendi a quebrar um pouco dos meus preconceitos, das minhas crenças lá, onde eu aprendi a expandir um pouco a minha consciência, porque eu fui buscar outras literaturas, eu comecei a buscar
E não era porque eles mandavam, era a minha sede, né, de conhecimento. E na figura de um presidente que me auxiliou muito, né, chamado Mestre Marco Túlio, onde eu honro e reverencio a sua história. Ele é uma pessoa assim muito focado naquilo que ele se condicionou a fazer. Então, lá eu conheci meu companheiro, né, que depois ele saiu e eu continuei na doutrina. E durante o processo da doutrina, Pai João de Aruanda, quando eu tinha momentos, né, porque no Vale eu era só médio de incorporação, porque lá as doutrinas são separadas, ou você é doutrinador ou você é médio de incorporação. Numa das conversas com o Pai João, ele falava de uma ordenação. Ele disse assim, filha, você tem uma ordenação no mundo espiritual. E eu não entendia, porque a minha cabeça estava voltada para o Vale. E a doutrina do Vale do Amanhecer, ela não dá essa condição à mulher. É mais, embora tenha sido fundada por uma mulher, é para os homens. Tipo, a mulher, o máximo que ela pode chegar é a Ponara, né? Que ela vai ser a mulher do presidente, ou ela vai ser uma escrava daquela representante. E está tudo bem, é assim que ela recebeu. E eu não entendia. Só que ele já falava da congregação, mas eu não entendia, eu não conseguia, não tinha alcance, né? Passaram-se os anos, e aí meu companheiro, né, o Kilder, foi fazer um aprendizado em um terreiro, e depois ele saiu desse terreiro, o terreiro fechou, e ele um belo dia chegou, Pai João de Aruanda quer falar com você. E eu fui, tive uma conversa com o Pai João de Aruanda, e o Pai João de Aruanda fala dessa missão. Pede para eu pensar, coloca as coordenadas da missão, como seria. E eu fiquei apavorada, né? Porque eu chegava na minha casa, no Vale, vestia minha roupa e ia trabalhar. E aí eu passaria a ter toda a ordenação daquilo. A responsabilidade de tudo, desde a firmeza do altar. Mas assim foi. Eu passei mais ou menos uns 90 dias conversando, né, com o Pai João de Aruanda. E aí eu pedi a ele uma missão diante do Vale, né? Fiz um que chama lá de prisão, né? E eu fiquei nesse período trabalhando tudo isso, pedindo à espiritualidade que me respondesse se era a coisa certa a fazer. E no final eu acabei passando, né, na bênção do ministro, no dia anterior passei no julgamento, e que eles já sinalizaram para mim que eu estava encerrando uma missão para continuar uma outra. E ninguém sabia que eu ia sair do Vale. E no dia seguinte, 3 de março de 2014, eu encerrei com todo o meu amor, com toda a minha gratidão àquela casa. E quando eu chego na minha residência, eu já tinha o altar, né, montado, mas eu chorava muito, eu não sabia, eu estava meio perdida. E aí Pai João de Aruanda veio conversar comigo, veio me dar as orientações, eu recebi uma mensagem também de um mentor do Vale, e ali começou o processo, e dia 18 de março de 2013, nós fizemos o nosso primeiro atendimento.